pessoal, muito bom dia! Eu sou o Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta segunda-feira, 18 de outubro. E a semana começa com os investidores repercutindo os dados de atividade econômica pelo mundo. Os sinais de desaceleração seguem fortes. Na semana passada, o IBCBR por aqui veio mais para baixo do que era esperado. E no fim de semana, foi a vez da China mostrar que o PIB menor do que o projetado. A economia chinesa cresceu 4,9% no terceiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado, abaixo dos 5,1% projetados. No trimestre anterior, o crescimento chinês foi de 7,9%. A semana também tem uma agenda movimentada em todo o mundo. Amanhã temos prévia do IGPM. Na quarta-feira, o livro bege do Fed pode consolidar as expectativas do tapering. No mesmo dia, tem a inflação ao consumidor na zona do euro. Na quinta, vão ser divulgados os números do seguro-desemprego nos Estados Unidos e a confiança do consumidor na Europa. Na sexta, temos prévia de PMI composto na zona do euro e nos Estados Unidos, além do indicador de expectativa de inflação aqui no Brasil. A semana também é marcada pela divulgação dos resultados corporativos das Big Techs americanas e o início da temporada de resultados por aqui. A Hypera divulga seus números na sexta. E a agenda extensa dessa semana começa com o boletim Focus, que traz a visão do mercado para os principais indicadores da economia brasileira. Pela 28ª semana consecutiva, o Focus trouxe uma revisão para cima da inflação no Brasil. A projeção é de 8,69%. Na semana passada, o índice era de 8,59%. Para 2022, o IPCA está projetado em 4,18%, acima da meta do Banco Central. O PIB foi revisto para baixo, melhor dizendo, com um crescimento estimado em 5,01%. Na semana anterior, o crescimento estava projetado em 5,04%. O indicador está em linha com as revisões de alguns bancos que já chegam a projetar o PIB abaixo dos 5%. No ano que vem, o crescimento da atividade está projetado em 1,5%, também revisto para baixo na comparação com as semanas anteriores. A Selic segue projetada em 8,25% para este ano e 8,75% para o ano que vem. E o dólar em R$ 5,25 em 2021 e 2022. Além da repercussão do Focus, hoje os investidores ficam de olho se a Bolsa vai seguir o bom desempenho que teve na sexta-feira, quando o Ibovespa subiu mais de 1%. Vamos aos números então. O Ibovespa fechou com alta de 1,29% aos 114.648 pontos, como você vê aí na tela. As maiores altas aí, Pão de Açúcar com 11,85%, Americanas S.A., Americanas S.A., 9,18%, Lojas Americanas 6,41%, Cielo 5,65%. Maiores baixas aí, Melius com menos 4,07%, TOTUS 2,57%, Marfrig 1,99% e Açaí recuando 1,79%. Por aqui também temos no radar a PEC dos precatórios, que pode ser votada na Câmara nesta semana, abrindo espaço aí no orçamento para o novo Bolsa Família. A questão fiscal ainda é bastante sensível, porque o governo já estaria até estudando estender o auxílio emergencial com recursos fora do teto de gastos. Ontem mesmo, o ministro da Cidadania, João Roma, voltou a falar sobre o valor do benefício, que deve ficar mesmo em torno dos R$ 300. Mas para isso, a PEC dos precatórios e a reforma do imposto de renda devem passar no Congresso.
Outro ponto importante é a ameaça de greve por parte dos caminhoneiros. Eles declararam estado de greve desde sábado e prometem uma paralisação nacional a partir do dia 1º de novembro, caso o governo não atenda às reivindicações. A categoria pede respeito ao piso mínimo do frete, aposentadoria especial e mudança na política de preços da Petrobras para baratear o custo do combustível. E um assunto importante também é a bandeira tarifária da crise hídrica. Técnicos do governo estão tentando convencer o presidente Jair Bolsonaro a desistir da ideia de retirar a bandeira escassez hídrica das contas de luz. Apesar das chuvas que voltaram a cair no sul e sudeste nas últimas 2 semanas, os reservatórios das hidrelétricas ainda estão muito distantes de se recuperarem. A geração mais cara de energia, seja por termoelétricas ou compra de energia de outros países, não deve ser descartada neste momento e precisa ser paga, o que explica o aumento mais recente nas contas de luz. E agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta segunda-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem nesse momento a sinalização de começo de semana com um tom negativo, né, com um tom de cautela nos futuros de Nova York, né, com destaque acompanhando os indicadores da China que saíram nessa madrugada e vieram abaixo das expectativas, né, todos eles, principalmente a velocidade do PIB e o contágio, né, das empresas do setor de construção civil em relação às expectativas, não só para 2021, para os próximos anos, né, principalmente para o ano de 2022. Então, o tom segue negativo e esse deve ser o tom por aqui também. Lembrando, né, o que pode segurar um pouco o nosso Ibovespa, que o petróleo se mantém num patamar bastante alto, bastante fortalecido e pode segurar o desempenho das ações da Petrobras e outras ações do setor, né? Mesmo como o minério de ferro tenha apresentado uma leve queda, a gente deve ter as commodities com bom desempenho por aqui. Então o tom é de cautela nesse começo de semana, lembrando que a gente tem uma semana bastante carregada de indicadores, tanto no mundo como por aqui. Por aqui a gente segue com agenda política também bastante carregada e também a temporada de balanços começando a ganhar tração aqui no Brasil, né? Lá fora a gente já está com uma boa sinalização, até esse momento cerca de 80% do que foi divulgado dos balanços estão vindo acima das expectativas e por aqui a gente começa a acompanhar os resultados de algumas blue chips, né, que pode movimentar o mercado. É importante acompanhar aqui na BMC News, tá bom? Então tenham todos uma ótima semana. Já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! E o Marco comentou sobre a China, a gente falou sobre o PIB menos acelerado por lá, com 4,9% de crescimento, e isso acabou impactando os mercados na Ásia e em todo o mundo nesta segunda-feira. Além disso, outros dados também foram divulgados na China. A produção industrial cresceu 3,1% em setembro, mas ficou abaixo da expectativa, que era de 3,8%. Já as vendas no varejo aumentaram 4,4% em setembro na comparação anual, bem acima do esperado, que era de 3,4%. Vamos ver então como fecharam as bolsas asiáticas. Xangai Composto recuou 0,12%, como você vê aí na tela. O japonês Nikkei caiu 0,15%. E o Hansen subiu 0,31% em Hong Kong. Na Europa, o presidente do Banco da Inglaterra afirmou que a política monetária não pode resolver choques de oferta, mas o órgão vai ter de reagir à inflação se houver riscos no médio prazo, com o aumento das expectativas inflacionárias. Já a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, classificou como exageradas as preocupações na Europa sobre o desenvolvimento de um quadro de estagflação. Ela segue acreditando que a recente escalada inflacionária na zona do euro é transitória e deve se reverter ao longo do próximo ano. Nesta segunda, os índices da Europa seguem em tendência de baixa, também por causa dos dados fracos na China. Vamos ver então como que estão as bolsas nesse momento, abrindo aqui.
DAX na Alemanha agora caindo 0,74%. FTSE no Reino Unido caindo 0,49%. CAC na França 0,98% de recuo. Mesmo índice para o Eurostoxx neste momento. Nos Estados Unidos, a agenda hoje é com a produção industrial por lá e também a fala do presidente do Fed, Jerome Powell, por volta do meio-dia. Os investidores buscam algumas sinalizações que possam reverter o mau humor dos dados fracos na China, que também mexem com os futuros lá nos Estados Unidos. Vamos ver como é que estão operando então neste momento. Abrindo aqui Dow Jones, subindo 1,09%, S&P 500 também subindo 0,75% e o índice Nasdaq agora com alta de 0,50%. E agora o Marcos Saravalli traz o gráfico do dia com a demanda por petróleo no mundo. Conta pra gente, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, né, uma pergunta sempre relevante em relação à demanda por petróleo. E aqui uma projeção do time do Goldman Sachs, Global Investment Research, mostrando um pouco sobre a demanda, né, adicional, ou seja, que a gente está vendo de expansão de demanda por petróleo em 2021, 2022 e 2023. Ou seja, a expansão de demanda continua, é lógico que num ritmo menor a partir de 2023, mas quem foi o grande fator, né, os países que demandaram muito petróleo nesse ano de 2021 foram os próprios países desenvolvidos, né, até porque teve uma redução na demanda no ano de 2020 por conta do coronavírus. Mas a partir de 2022 e 2023, a gente vê uma demanda ainda bastante forte, uma expansão, né, contínua da demanda. Tá? É lógico, de novo, reforçando num ritmo menor a partir de 2023, mas ainda crescente na demanda, aí sim, por conta principalmente dos países emergentes, né, excluindo a China. Então é importante acompanhar que a China também continua expandindo a sua demanda, mas também deve apresentar ritmos menores de expansão a partir do ano que vem. Tá? Então essa leitura que a gente tem que ter, a demanda deve começar a apresentar ritmos menores, mas continua muito forte tanto no ano de 2022, no ano de 2023 por petróleo mundialmente. Tá bom, pessoal? Tenham todos uma ótima semana e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. Valeu, Marcos Saravalli, que volta daqui a pouquinho com a Paula Moraes no BMC News. Vamos então agora aos destaques corporativos. A Lojas Americanas pode fazer uma reorganização societária antes de ser listada lá fora. O objetivo de migração da base acionária para uma nova sociedade com sede no exterior deve ser submetido à administração da Lojas Americanas e da Americanas SA, antiga B2W, para uma decisão. Acionistas da Bradespar aprovaram a redução do capital social no montante de 5 bilhões e 260 milhões de reais, sem o cancelamento de ações, mediante a entrega aos acionistas das ações ordinárias da Vale. O capital vai ser apurado após a divulgação das informações financeiras trimestrais da Vale e também da Bradespar, na data base de 30 de setembro de 2021. A Hapvida aprovou a criação de um programa de recompra de até 100 milhões de ações. Os papéis podem ser mantidos em tesouraria ou mesmo ser cancelados. O objetivo é aplicar recursos disponíveis para maximizar a geração de valor para os acionistas. O programa vai até abril de 2023. A Enjoei registrou um volume bruto de mercadorias vendidas de 199 milhões de reais no terceiro trimestre. E o número representa um aumento de 46% na comparação ano a ano. Segundo os dados operacionais divulgados hoje, o desempenho foi impulsionado aí por compradores recorrentes. Já o número de novos vendedores saltou 20%, chegando a 180 mil sellers. Com o fim do horário de verão nos Estados Unidos, a B3 tem novos horários de negociação a partir do dia 8 de novembro. A Bolsa Brasileira mantém a abertura às 10 horas da manhã, mas o pregão se estende por mais uma hora até às 18 horas. Já o aftermarket fica suspenso, com exceção dos dias de exercício de opções sobre ações.
E agora é hora de falar com o Gustavo Almeida, o nosso Guga, que está aqui nos nossos estúdios de novo hoje. Bom dia para você, Guga. Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Estou aqui no estúdio ao longo dessa semana toda, feliz da vida aqui. Legal, pelo menos não tem chuva, né? Quer dizer, tem, lá fora. Piadinha Boa. Péssima para começar segunda-feira. E, ô Guga, os mercados em todo o mundo estão operando em baixa, né? Repercutindo os dados mais fracos do que o esperado no PIB da China. Hoje vai ser um dia mais tenso aqui na Bolsa Brasileira? Vamos lá, né? Eu acredito que nossa Bolsa ela não conseguiu reagir nos últimos 3 meses e havendo um movimento, né, de correções nos mercados internacionais, principalmente no mercado americano, com certeza temos, né, total condições de sofrermos uma correção. O que a gente tem que entender é que a gente já passou bastante tempo aqui nessa região dos 112.200 pontos. Então eu não quero começar a semana mais assustado, né? Mas tem que ficar de olho sim, principalmente em relação a essas questões do crescimento do PIB, que dá para se entender, Daniel, né, o porquê que também tivemos essa movimentação, até mesmo porque a gente teve todo um processo buscando desacelerar, de certa forma, a retomada da economia em função da pressão inflacionária que estava se tendo, né, ao longo do final do segundo trimestre e também esse terceiro trimestre. Então tem que ficar de olho, tá? Eu acho que não dá para ter uma resposta assim imediata, tem que ficar de olho mesmo em como o mercado vai reagir ao longo do dia de hoje, tá? E a gente tem aí níveis de preço bem importantes a serem acompanhados, né? E principalmente não perder novamente a região dos 112.200 pontos. Legal, Guga. E hoje também saiu mais um boletim Focus, né, com revisão de inflação para cima e PIB para baixo. Esse cenário tem se refletido em todo o mundo. Como é que você avalia esse cenário para o mercado de renda variável? Tá difícil encontrar uma conjuntura favorável para as oportunidades? Então, olhando para o Brasil, né, focando aqui em Brasil, o que eu acredito, e eu estou focado, é que essa surpresa em relação à inflação, a expectativas maiores de inflação, elas tendem a ir diminuindo ao longo do tempo. E a gente está percebendo isso. Eu estou com a expectativa de que a partir da semana que vem ou na outra, né, essa revisão para cima, né, ela pode começar a ficar um pouco mais neutralizada, ou seja, o mercado encontrar, né, o seu ponto de equilíbrio. Vamos ver. Acho que é importante ir acompanhando esse dado sim de perto, mas a gente percebe que o nosso Banco Central já vem agindo, né, em relação a questões inflacionárias aqui no Brasil já há mais tempo, né? Existem os especialistas que falam que o Banco Central demorou muito tempo, que a gente não poderia ter ficado tanto tempo com juro real negativo aqui, né, internamente no Brasil, que a nossa economia não iria suportar. Mas o trabalho está sendo feito. Estamos aí num processo de elevação de juros em todas as reuniões, né? E a gente pode perceber que para 2023 já se tem aí a expectativa da Selic ficar em torno de 6,5%, que, ao meu ver, né, é algo bem saudável. Legal. Guga, vamos ver então os gráficos? Vamos ver como é que eles estão nessa segunda-feira? Com certeza, vamos lá. Olhar então para o Ibovespa. Começar aqui pelo Ibovespa, certo? Muito importante nós lembrarmos que precisamos superar essa região se manter acima dessa região dos 112.200 pontos, tá? Região muito importante a ser superada, entre os 115 e 116.800 pontos. Lembrando que sexta-feira nosso futuro bateu os 116 mil pontos, a minha expectativa para a semana, no início da semana passada eu falava sobre os 116.500 pontos, nós chegamos a 116 mil pontos, tá? Então tivemos um período, né, positivo aí do mercado, apesar de ser um pouco mais conturbado, em função de toda a volatilidade que nós estamos presenciando, né, nós conseguimos ver o nosso índice e buscar os 116 mil pontos, o nosso índice futuro, tá? Para o dia de hoje, o que eu estou esperando aqui, Daniel, é exatamente esse comportamento. Tá? Essas linhas que estão marcadas são níveis de preço onde eu acredito que o mercado venha a fechar algum tipo de ciclo. Tá? E se nós olharmos aqui o movimento desde ali do período do dia 8 de outubro até agora, tá? Nós tivemos aqui um período bem lateralizado, mais afastado da região dos 112.200 pontos. E eu acredito que um processo de queda, né, no pregão do dia de hoje tende a chegar até 113.200 pontos, assim, num pior dos piores cenários.
Tá? Quando eu olho para essa marcação dos 113.200 pontos, seria algo em torno de uma expectativa um pouco em torno de 1,5%, 1,6% de correção poderíamos chegar, que não desconfiguraria nada um processo de que ao retomar a alta, né, podemos ver aí o mercado ir buscar acima dos 116, quem sabe ir buscar lá a região dos 120 mil pontos. Tá? Então, mesmo havendo essa correção mais forte nessa segunda-feira, né, não descarta nada o processo de alta maior. Temos que ficar atentos, porque o petróleo está trabalhando aí muito próximo da casa dos 86 dólares o barril, isso vai impactar positivamente as ações da Petrobras, acredito eu, né, e se tem aí um bom espaço para subir as ações da Petrobras, então isso também tende a dar uma freada, né, na intensidade da correção do nosso mercado no dia de hoje. Legal, Guga. E, Guga, nessa semana também tem votação dos precatórios, o assunto já está sendo discutido aí há semanas e todo mundo de olho em como vai terminar. Você acha que que pode ser um gatilho interessante para a Bolsa se terminar bem, mas e se não terminar tão bem? E a Bolsa ela reage para baixo? Boa pergunta. Eu acredito que a nossa Bolsa aqui, se nós olharmos nesses últimos meses, ela já está num processo de correção. Então, os players já estão posicionados, vamos assim dizer, para o cenário negativo. Uma vez que nós estamos aí num cenário de correção. Eu acredito que, havendo essa movimentação, havendo a votação da PEC dos precatórios e tendo um tom positivo para isso, a gente vai ver uma diminuição desse processo de proteção, dessas posições de proteção. E essa redução de uma proteção ela é um fluxo comprador. E esse fluxo comprador, num ambiente onde os vendedores já estão posicionados, pode sim destravar um movimento de alta bem significativo. Legal. Guga, eu queria te perguntar um negócio aqui que o pessoal aqui já está até me alertando. O destaque do último pregão foi a disparada aí dos papéis do Pão de Açúcar e a queda das ações do Açaí. Aí depois daquela operação entre as duas empresas. Será que a gente pode analisar as duas? Claro. Lembrando só, Daniel, que nós na sexta-feira nós fizemos a projeção do Pão de Açúcar e do Açaí. Verdade. Então deixa eu abrir aqui o gráfico, porque a marcação está na tela. O que nós tínhamos conversado na sexta-feira em relação ao Pão de Açúcar? Meu número era que pudesse ir até R$ 32,15. E que não era ainda um movimento de tendência sustentável e que iria buscar novas máximas. Então, acabou que chegou nessa região dos 32,15, na verdade abriu um pouco acima desse patamar de preço, mas nota que a intensidade do movimento ao longo do dia, ele acabou sendo de correção. Por quê? Porque já estava acima do nível de preço aceitável, vamos assim pensar, no curto prazo. Então, acaba que o estímulo por parte dos investidores, e eu participo de vários grupos de investidores, e o pessoal, muitos deles comentavam, olha, estou saindo da minha posição de pão de açúcar, estou reduzindo a minha posição de pão de açúcar. Para mim, já está essa movimentação no curto prazo, em cima desse evento, para mim já está mais do que bom. Então, acreditam que fazia mais sentido ajustarem suas posições. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que foi feito, tanto que a gente pode ver aqui o comportamento do mercado. O que eu estou esperando que possa acontecer aqui, Daniel? Tem que olhar para um gráfico mais curto, que provavelmente nós vamos enxergar Pão de Açúcar trabalhando entre R$ 30,20 e 30 e R$ 32,15, trabalhar aqui entre esses dois níveis de preço. Isso acontecendo nos próximos 2, 3, até mesmo um pouco mais pregões, vale a pena voltar a olhar para ver se o mercado não tem condições de continuar uma tendência. Agora, trabalhando abaixo desse nível de preço, as correções tendem a ser um pouquinho mais intensa em preço. Então, minha sugestão é aquelas pessoas que queiram se posicionar agora, não faz muito sentido. Tem que esperar um pouco mais. E as pessoas que estão posicionadas entendam que com essa movimentação que nós tivemos na sexta-feira, a volatilidade do papel ela foi lá para cima. Então, é normal vocês verem aí oscilações intensas e correções também significativas
no dia de hoje. Legal, Guga. E hoje, Guga, também chove aqui em São Paulo, e a gente comentou até aqui um pouco mais cedo sobre a bandeira tarifária da crise hídrica, que pode continuar, mesmo com o presidente Jair Bolsonaro dizendo que pretende voltar à bandeira comum. Quais os impactos que você vê aí que está sendo nessa questão para as empresas e também nesse cenário de inflação? Olha, tu mantendo essa bandeira vermelha, tu acaba deixando toda a questão energética mais cara. Então, eu sou a favor da redução. Se tu fala assim, poxa, Gustavo, o que tu acredita? Eu acredito que o mais sensato, olhando para a Bolsa, e para o impacto no mercado, seria reduzir, ter uma pitada, vamos assim dizer, de consciência em função de todo o contexto que nós estamos enfrentando, não só de Brasil, não só de questões sanitárias, não só de questões políticas, mas de mundo como um todo, e tentar entender, ter essa consciência para, vamos lá, tomar uma decisão mais coerente. Não é à toa que a Bolsa ela reage às expectativas, e a gente está precisando de mensagens e sinais positivos para que a nossa Bolsa aqui no Brasil possa destravar valor e, quem sabe, retornar lá para o patamar de 120 mil pontos. Ô Guga, o Vinícius ele está pedindo o Petri 4, mas antes de você fazer o Petri 4, eu queria que você falasse, respondesse a pergunta da Rita. A Rita Fernandes está perguntando aqui, como que a greve dos caminhoneiros pode afetar a Bolsa? Essa é uma outra pergunta muito lá na frente, Se fala de novembro, vai ter um impacto lá em novembro. Mas se nós formos pensar, greve nos caminhoneiros é atraso de abastecimento generalizado. Atraso de abastecimento generalizado acaba desencadeando aí um problema das mercadorias chegarem até os consumidores finais. E aí, quando tu pensa que estamos retomando a economia, que os participantes do mercado eles estão estimulados, querendo ou não, a repassar preço, quando tu tem uma evidência assim, muito forte, muito clara, muito tangível, para justificar um aumento no preço, isso tende a acontecer. Então, uma greve dos caminhoneiros agora tende a colaborar aí para toda essa pressão inflacionária e justificar por que os preços poderiam estar mais caros. Então, seria um movimento muito negativo se isso, por acaso, vier acontecer de fato. Boa, Guga. Vamos então analisar para o Vinícius Portelo, ele pediu Petrobras, Petri 4. Vamos lá. Vamos analisar aqui então Petro 4, Petrobras. Entrar aqui no gráfico diário para entender um pouquinho o que eu estou olhando, mais no longo prazo aqui. Se nós olharmos aqui para o movimento de Petro 4, o que eu estou enxergando de possibilidade na continuidade da tendência é para ir buscar a região de R$ 36,45. Esse é meu número. Então, eu acredito que Petrobras tem total condições de buscar esse patamar de preço. O que tem que entender? Que desde junho nós temos aí um movimento mais travado do preço e bem amplo também, porque quando tu olha aqui percentualmente, essa janela, a gente estava aqui trabalhando entre R$ 28,00 e R$ 24,00. Então dá em torno de 15% de oscilação. É algo bem intenso, bem forte. Mas a minha expectativa é que a gente possa ir buscar lá a região dos R$ 36,50. Isso vai acontecer quando a Petrobras conseguir se afirmar acima dos R$ 30,00. Eu acredito que tende a acelerar a cotação e ir buscar esses R$ 36,50. Legal, Guga. Bom, a gente já está chegando então no final do pre-market. Eu queria que você deixasse aí seu recadinho do dia. O recado é que a gente possa manter a cabeça no lugar. O certo seria estar carregando todo esse período de tendência de baixa, uma liquidez maior, até porque o mercado ele deu poucos sinais de gatilhos, poucos ativos de fato deram gatilhos. Ficar aí
atentos, né, à resposta do mercado no dia de hoje, no dia de amanhã, porque, de fato, se a nossa bolsa não conseguir, né, avançar para mais um degrau abaixo, ou seja, perder os 112.200, vai dar sinais de que, de fato, né, a gente está aí bem precificado nesse patamar de preço e um pequeno estímulo positivo tende a destravar o valor e, né, trazer aí um bom retorno para os seus investimentos em bolsa de valores. É isso aí, recado dado. Valeu, Guga. Abraço, até amanhã. Valeu, um abraço. Valeu, gente. Este foi Gustavo Almeida, o nosso Guga, aqui participando todos os dias aqui do BMC Pre-Market. E antes de encerrar aqui o Pre-Market, só dando o nosso bom dia para o pessoal que está aqui no nosso chat. Gente, ó, o Cerveja dando um bom dia pra gente, o Valdenberg Falcão, aliás, o Valdenberg lembra aqui, votem na BMC News e na Paula, já fiz minha parte, valeu. Aliás, quem puder, vote aí, o link tá aí em cima no chat, é só clicar, aliás, dá pra votar mais de uma vez, tá? Cerveja aqui, bom, já falei de cerveja, ele é sempre o primeiro. Wagner Silva também está aqui. Quem mais? Sandro Figueiredo também dando seu bom dia. Ezequiel Santos. Peter Santana dando seu alô aqui pra gente todos os dias. Valeu, Peter, bom dia. Felipe Nascimento dando seu bom dia aqui. Aliás, Felipe Nascimento volta hoje, hein? Ó, fique ligadinho. Lucas Gomes também dando seu bom dia. Carlos, quem mais aqui? O Glécio dando seu bom dia também. O Moisés, o Erlan, Clarence, Gunter. Olha o Cerveja lembrando, cadê o bacon frito? Sumiu o bacon frito. Olha só, cadê? MPK chegando atrasado hoje aqui também, MPK. Também é um ótimo dia para você. Hamilton também, bom dia. O Rui das Neves, sempre lembrando aí que eu estou roubando horário, mas eu acho que eu peguei esse vício de quem? Paula Moraes, é óbvio. Que já pode até colocar aí na tela, porque... Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, Daniel. Tá perdoado. Boa, não preciso nem falar mais nada depois dessa. Bom dia! Bom dia, Paula. Tudo bem? Tudo bom, Só 6 minutos, não tem problema. E depois, quando eu devolvo para você mesmo, eu sempre roubo mais, então... Hoje você pode se vingar, né? Você não volta no market hoje, né? No market, não. Hoje, agora, Felipe está de volta. Não sei, de repente vai que eu apareço aí no meio do caminho. Vai. Eu gostei tanto. Às vezes eu venho aqui só pra tumultuar. Não, mas é aí que é gostoso. Eu e o Cabral, só pra tumultuar, só. Tá certo. Obrigada, Dani. Bom jornal, Paula. Obrigada, beijos. Até daqui a pouco. Tchau.